Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo vamos analisar o último episódio que foi lançado de Game of Thrones, que no caso é o episódio 6 da 7ª temporada, não? Antes de começar a analisar eu vou falar duas coisinhas, né? O primeiro é que nós sabemos que esse episódio vazou, mas não foi por um hacker, foi pela HBO, e meio que muitos espanhóis, não vazou na Espanha, só que muita gente já sabe o que acontece, já sabe o que aconteceu e tal. Lucrou, a HBO lucrou, porque o pessoal viu, né, na própria HBO. Então, se você for reclamar que eu tô fazendo algo errado, eu vou apagar seu comentário e eu agora, nesse exato momento, mando você tomar no cu. Simplesmente isso, porque não tem sentido você reclamar. Bom, enfim. Segundo ponto é que eu também percebi que muitas pessoas ficam comentando coisas do tipo: ah, você esqueceu de comentar tal coisa, você não falou sobre isso, não falou sobre aquilo. Análise, eu falo, tipo, o que eu considerei importante. Se você achou um outro ponto significativo, parabéns, maneiro, bom pra tu. Mas eu tenho os meus pontos, sacou? As coisas que eu vi, que eu acho considerável, como outros que eu não acho. Então, isso varia de pessoa pra pessoa. Então, vamos começar com essa análise e, novamente, né, falando o que eu sempre falo, levando em consideração os pontos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então, vamos começar com essa análise. Então, sobre o episódio 6, primeiramente eu tenho que dizer sobre a estrutura do episódio, né? Eu falei na minha última análise que certos episódios demonstram uma grande variação de cenas, trocando, indo pra lá e tal, né, pra demonstrar uma vasta quantidade, e alguns outros episódios não é bem isso. É focado em um local específico por 20 minutos, depois é focado no outro e depois acaba o episódio. Eu mencionei que isso não faz a mínima diferença de se é bom ou ruim, tudo depende do que você quer mostrar, e esse episódio mostrou uma questão simples, mas que também trouxe um pouco de complexidade, que foi a questão do Jon, a Irmandade e etc., em busca de um corpo para conseguir provar o exército dos mortos, né? Então, esse é um problema simples, sabe? Não é tão complicado assim na teoria, na prática foi outra coisa, mas a questão da estrutura do episódio foi o seguinte: nós tivemos, assim, poucas coisas a serem focadas e foi muito gratificante, porque foi adequado, né? Serviu, como eu posso dizer, encaixou bem na estrutura. Bom, enfim, vamos começar falando de Dragonstone, né, pegando um lugar de cada vez para ficar o nosso equilibrado. Em Dragonstone tivemos uma discussão muito chamativa envolvendo o Tyrion e a Daenerys, que englobou todos os assuntos apresentados no último episódio. Pegou tudo, sacou? Dos últimos 5 episódios, vamos pegar fragmentos e entrar numa discussão, né? E geralmente em discussões nós temos uma posição pacífica ou temos uma posição agressiva. E esse momento conseguiu aprofundar os dois pontos. O Tyrion, sempre conselheiro, né, sempre calmo e tal, conseguiu apresentar seus argumentos, né, dizendo que a Daenerys tinha que mudar a sua essência, tinha que ser diferente dos outros, e a Daenerys claramente se manteve com aquela postura explosiva, né? Isso demonstrou, a cena serviu para representar o seu grande erro, o seu grande defeito. Ela é impulsiva, ela não sabe lidar com aliados e nem com opinião diferente, então é uma personagem completamente, como fazer, favorável a errar por causa desses fatores, né? A cena serviu para isso, para mostrar que ela ainda é jovem, inexperiente e que ela ainda tem muito que aprender. Mas é importante a gente saber que mesmo ela não estando aderida à lógica, mas ao emocional, em alguns momentos isso até é apropriado. Então entra nessa convicção de, porra, será que é mais lógico? Quer dizer, será que é mais correto ser lógico ou emocional? Então, às vezes funciona ambos os lados e tal, é tudo uma questão de sorte, mas a cena em si representou a falha, né, o erro da Daenerys, pelo menos na questão social. Em relação ao Winterfell, nós tivemos novamente um aprofundamento nos problemas da Sansa, né, que desde o último episódio isso está sendo devidamente focado, e isso eu tô achando muito apropriado, excelente, tá, pra personagem, seu papel, né, que ela tava realmente um pouco apagada, principalmente tendo essas suas novas capacidades, mas temos que levar em consideração que nesse episódio o que foi mais focado não foi a questão política, mas foi a questão social envolvendo ela e a sua irmã Arya, né? Então é importante a gente ver que a Arya também serviu como um ponto muito significativo, vendo que ela adotou uma postura muito mais agressiva, né, por ter lido a carta e tudo mais, que foi um conflito interessante, porque serviu para mostrar que ambas as personagens ainda estão, como eu posso dizer, jovens, né, inexperientes, igual a Daenerys, em relação à resolução de problemas, né? As duas entram em conflito facilmente, né? Coisa de irmã, mas como estão em períodos de guerra, sacou? É necessário um outro tipo de postura. Mas isso só foi pra mostrar que elas ainda têm muito que aprender
e os processos de adaptação ainda devem ser resolvidos. Agora, sobre a posição da Arya, eu achei um pouco acelerado demais, né? Primeiramente, ela chegou em Winterfell, tava calminha e tal, viu a carta, beleza. Eu até aceito que a carta serve pra aumentar uma raiva interna, sacou? Tipo, cara, que eu não esperava por essa, mas eu acredito que nesse episódio ela explodiu demais. Eu acho que a passagem da sua postura mais calma pra uma mais agressiva, acho que foi uma coisa muito apressada, né? Nós sabemos que o roteiro tem que ser rápido, mas eu acho que às vezes não fica um troço muito legal. Mas eu gostei do lance que ela falou da questão da flecha, né? Que ela não tinha tantas flechas assim quando treinava, quando fazia o que era considerado inadequado. E isso demonstra uma metáfora perfeita pra vida, né? Pra questão de você se esforçar, de você utilizar o que você tem, né? Mesmo aquilo não sendo quase nada, você lutando pra ser o que você quer ser, né? Tendo toda uma ligação com a questão das máscaras. Então, a Arya apresentou isso, a questão de você lutar por ser alguém, aproveitar, no caso, se utilizar das dificuldades pra se fortalecer com aquilo e tudo mais. Então, o uso dessa personagem nesse tipo de questão foi muito significativo. Agora, sobre a Sansa, né, após o conflito com as irmãs e tal, eu percebi que ela não teve uma postura aceitativa a respeito do conselho da Brienne, né? Nós sabemos que ela falou que a Sansa não tá bem protegida, que devia falar com o Podrick e tal, e a Sansa simplesmente tá com foda-se. Falou, não, eu tô bem protegida aqui, não quero saber e tal. Isso reflete precisamente o que eu falei a respeito da Daenerys. Nós temos a Brienne fazendo um conselho, igual o Tyrion, e temos a Daenerys, junto com a Sansa, simplesmente rejeitando esses pontos. Isso demonstra o quê? Que ambas as personagens, Daenerys e a Sansa, são jovens, são crianças, são inexperientes, né? Isso demonstra os seus erros, né, as suas falhas, seus defeitos. Bom, e no final das contas tivemos o quê? Um novo conflito, teve uma conversa com a Arya, tipo, querendo matar a irmã e tal, somente pra passar uma mensagem. Mas de forma geral, eu achei muito significativo muitas conversas que tiveram em Winterfell, né, a questão das máscaras, sobre você lutar pra ser quem você tecnicamente não poderia ser, as dificuldades da vida e sobre a imaturidade de ambas as personagens, principalmente a maturidade e principalmente a atitude amadora da Sansa sobre não, como posso dizer, aceitar certos conselhos, da reflexão com a Daenerys em, no caso, Dragonstone. Bom, agora que falamos de Dragonstone e de Winterfell, vamos ao ponto que mais interessa, que eu acho que vocês querem ver a respeito disso, que no caso é o norte, né? Quer dizer, norte não, é simplesmente no outro lado da muralha com o Jon Snow e companhia, né? Vamos primeiramente falar sobre a questão das conversas, né? Nós tivemos no início várias conversas engraçadas, outras sérias, e esses pontos foram essenciais para unir os vários personagens, criar laços necessários. E não englobou apenas uma questão fraca, sabe? Vamos falar sobre bobagens pra dizer que a gente existe. Não, o roteiro foi preciso. Falou do passado, falou sobre o pai do Mormont, falou da espada, falou sobre a Irmandade e também o Gendry também, como posso dizer, liberando aquela raiva interna, enfim. Tudo serviu pra quê? Pra juntar mais os personagens nessa missão suicida. Então englobou um realismo de roteiro, um realismo de falas, de atitudes. Então eu tenho que dar parabéns porque finalmente eles acertaram. Essa temporada tava cheia de, como posso dizer, frases que pareciam muito inadequadas, mas esse episódio foi fantástico em relação a esses pontos. Vários roteiros que deram certo. Mas enfim, o episódio foi passando, tivemos a cena do urso zumbificado, que, cara, foi muito aterrorizante, sacou? Levou um suspense a mais. Agora, em relação à cena do urso, eu tenho que comentar a respeito da atitude do Sandor Clegane, né, o cão. A gente sabe que ele tem medo do fogo, né, e geralmente ele recua, né, ele não quer ficar perto e tal, mas eu acho que nesse episódio específico, né, quando aquele membro da Irmandade estava sendo devorado, no caso sendo cortado no peito e tal, eu achei curioso que o Sandor Clegane observou, né, o urso em chamas, e ele sentiu um incômodo de não conseguir fazer o que ele gostaria de fazer, de salvar uma pessoa próxima. E é importante a gente ver isso porque o personagem ele finalmente encontrou um propósito. E uma coisa é você ser forçado a fazer algo, sentir medo e recuar, sacou? Porque quando você é forçado a fazer alguma coisa, você simplesmente pode tacar o foda-se. Mas o Sandor Clegane, esse foi um personagem meio perdido. Ele nunca se sentiu à vontade ou encaixado em algum ponto. Então quando ele sentiu que aquela era a sua missão, que ele estava finalmente tendo um propósito, e ele viu um medo à sua frente, era uma situação que ele poderia pensar, cara, eu tenho que enfrentar esse medo agora.
né? Claro que ele congelou no final das contas e ficou tipo, paralisado, mas eu percebi uma mudança de postura em relação ao personagem. Pelo menos pra mim foi isso, eu consegui, pelo menos em alguns segundos, perceber que ele tava diferente em relação a enfrentar o fogo, né? Já não basta ele ter visto as visões assim nas chamas em alguns episódios atrás, mas ver diante dele uma criatura maligna em chamas e tal, realmente a atitude dele tá diferente. Isso mostra a mudança do personagem. Bom, e aí em seguida tivemos, né, a cena do pessoal cercado com vários zumbis e tal, os White Walkers, enfim, uma cena de ação incrivelmente foda, né, questão de suspense, medo e tal, fatores que foram importantíssimos para como eu posso dizer, um penúltimo episódio chamativo, né, para respeitar aquela tradição de penúltimos episódios bastante aterrorizantes ou, como eu posso dizer, frustrantes em certas situações. Aí teve, sei lá, muita confusão, Viserion morrendo, Daenerys chegando e tal, enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre essa cena porque foi foda pra caralho, só que foi muito bem feito. Claramente tivemos algum protagonismo em algumas cenas, mas foi bom ver lentamente algumas pessoas sendo, como eu posso dizer, sofrendo certos ferimentos, algumas até morrendo, mesmo sendo secundários. Isso traz até um pouco mais de realismo. Mas aí depois o Viserion morreu e tal, o pessoal saiu. Apareceu o Benjen, sacou? O filho da puta só chega no final pra salvar o Jon. Mas no final das contas, tivemos uma cena muito foda, muito bem feita, bem estilo, sei lá, Batalha dos Bastardos ou algo assim. Enfim, o episódio tá de parabéns porque finalmente ele conseguiu alcançar um nível de qualidade que ele não apresentava desde, sei lá, a última temporada. Bom, aí pegando esses vários pontos, a gente pode chegar na conclusão que esse, como eu posso dizer, penúltimo episódio trocou o fator de massacre pro fator de medo. Como eu falei, né, tem vários personagens que acabam morrendo no caso, penúltimo episódio, personagens importantes, né, uma massa específica, mas nesse episódio não acabou tendo isso, né, foi mais secundários, colocando mais o fator de medo. Então é isso, teve uma pequena substituição, mas que passou um efeito tão forte quanto. Sobre a morte do Viserion, né, nós sabemos que a Daenerys cuidou dele desde pequeno e tal, e algumas pessoas podem até reclamar, né, que a Daenerys pode ter ficado, sabe, sem muita emoção, ou pode não ter demonstrado um carinho pela morte de seu filho. E eu achei isso bastante curioso, né, porque pra mim a postura dela ficar parada, sacou, assustada, eu achei muito apropriado. Mesmo ela sendo uma mãe e tal, e tendo um laço especial, eu acredito que aquilo foi muito apropriado porque ela estava em estado de choque. Ela não estava acreditando no que estava vendo. E não tinha como ela reagir, ela se soltar naquele momento que ela estava numa zona de guerra. E nós sabemos que no mundo pacífico, os filhos enterram os pais. E num período de guerra, são os pais que enterram os filhos. E a Daenerys passou por esse mesmo processo. Então, sobre a guerra, sacou? Ela finalmente sentiu o que é perder alguma coisa. A gente sabe que a Daenerys nunca perdeu algo realmente muito forte. Perdi alguns soldados? Foda-se, ela nunca realmente se importou com isso. Perdi um lugar? Vou mandar os dragões. Quando ela perdeu finalmente um dragão, que a pessoa, cara, é uma coisa muito próxima dela, ela finalmente entendeu o que era guerra. Então ela finalmente entendeu o choque da realidade. Então a postura dela foi completamente adequada pra mim. Bom, no final das contas, né, o Benjen chegou, se sacrificou, o Jon tá vivo e tal. Rolou um pequeno romancezinho na cena do barco, né, no final, que eu achei bonitinho e tal, mas pra mim, sacou? Eu pessoalmente eu não consigo aceitar esse relacionamento entre esses dois personagens. Pra mim não ocorreu de forma natural. Pra mim foi forçado aquilo. Mas beleza, ocorreu, tão juntinho e tal. Um respeita o outro e tal. O cara quer se ajoelhar e essas coisas e tal. Mas de forma geral, o episódio foi foda pra caralho. O episódio teve precisão de roteiro. Teve falas que foram bastante apropriadas. Teve atenção, teve medo, teve suspense. Coisas apropriadas, coisas que se encaixam precisamente no penúltimo episódio. Temos a morte de finalmente um dragão, né? Aí ele volta como um dragão zumbificado, que foi mais foda ainda. Enfim, um episódio, cara, foi incrível. Em comparação aos últimos, velho, esse parecia realmente um episódio raiz de Game of Thrones, aquele episódio foda, pica das galáxias, né? Então, no final das contas, vendo os pequenos problemas, né, que eu mencionei em relação à Arya, né, a postura dela meio esquisita, que eu pessoalmente eu vi que teve uma pequena pressa junto, como eu posso dizer, um certo protagonismo no final das contas, eu vou dar nota 9,5, saco? Cara, essa nota é muito alta, e eu acho que o outro episódio que eu dei nota assim foi pra Batalha dos Bastardos, sacou? Mas enfim, outro episódio grandioso de Guerra dos Tronos. Então, galera, essa é a minha análise em relação a esse episódio. Novamente, se eu não falei algo que você queria ouvir, é a minha opinião, sacou? Então, reclamar não tem muita lógica. Então, se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, compartilhar o vídeo, ajuda esse canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Foco, só que pode mais um vídeo, valeu!